A paz do Senhor, povo de Deus. Como está vocês? Tudo bom? Meu nome é Gilberto, sou evangelista da Adebras Madureira e quero hoje trazer uma porção da palavra do Senhor aos amados irmãos. Quero deixar para a amada igreja, sim, igreja. Tem mais de 2 pessoas me ouvindo, me assistindo, então é uma igreja. Evangelho de Jesus Cristo, não é Evangelho de João, porque João não tem Evangelho. É Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo de número 14, que diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Bom, é sabedor de todos nós de que Jesus ele veio ao mundo para os judeus, isso é ponto pacífico. Não foi para a igreja, em primeiro lugar, que Jesus veio. Se enganam aquelas pessoas que acham que Jesus Cristo veio primeiramente para a igreja. Não. Jesus não veio primeiramente para a igreja. Jesus veio primeiramente para o povo de Israel, entendeu? Exclusivamente, sim, exclusivamente para o povo de Israel, tá? Tanto que a Bíblia nos relata que ele veio para os que eram seus. Ele quem? Jesus. Veio para quem? Veio para o povo de Israel. Entendeu? Ele veio para os que eram seus. Só que os seus não o receberam. Mas, diz a Bíblia Sagrada, mas a todos quanto receberam, foram feitos filhos de Deus. Amém? Interessante essa passagem bíblica e quero, logicamente, explicar à amada igreja que, certa ocasião, Jesus estava reunido com os seus discípulos e futuro apóstolos e Jesus notou no semblante deles algo totalmente diferente. Jesus vivia continuamente com os seus discípulos. E Jesus conhecia cada um deles. Jesus conhecia Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tomé, até o que o traiu, Judas Iscariote. Até Judas Iscariote, Jesus conhecia profundamente. Tá? E Jesus ele percebeu que o semblante deles estavam diferente dos dias anteriores. Jesus parou. Não, eu vou fazer uma pergunta para essas minhas ovelhas. Ei, venham todos aqui. Se reúnam aqui ao meu redor. Aí Jesus chegou e falou para ele, ou melhor, para eles, né? No plural. Olhe, não se turbem os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. E Jesus continua.
na casa de meu pai, ó, há muitas moradas. Se não fosse assim, se não fosse dessa maneira, eu jamais estaria falando para vocês. Jamais, jamais. Entendeu? Por quê? Porque seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Jamais eu estaria falando para vocês. E Jesus continuou dizendo para eles, né? Pois eu vou preparar o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. O interessante nessa passagem que Jesus ele já tinha o propósito e já sabia pela sua onisciência dada pelo Espírito Santo de que ele iria um dia voltar e buscar aquele povo, os seus discípulos, e levar para si mesmo. A igreja ainda não tinha sido fundada, não tinha sido fundada ainda. Então Jesus estava falando para o povo judeu ali. Estava falando para eles. E faz-nos lembrar que no campo escatológico nós temos dois relógios. Temos dois relógios. Temos o relógio de Israel e o relógio da igreja. Quando Jesus veio para os que eram seus, ou seja, para o povo de Israel, o relógio estava funcionando. E o relógio da igreja parado. Totalmente parado. Só que quando o povo de Israel rejeitou a Jesus Cristo como Messias enviado de Deus, o relógio de Israel parou e agora o relógio da igreja começou a funcionar. O relógio da igreja agora começou a funcionar e o relógio de Israel parou. Isso não quer dizer que os propósitos de Deus em relação ao povo de Israel acabou ali. Não, em hipótese alguma. Entendeu? Quando Deus fez com que o relógio de Israel parasse, Deus estava praticamente dizendo da seguinte maneira: olhe, o relógio de Israel, por um pequeno espaço de tempo, irá ficar parado. E o relógio da igreja irá funcionar. Israel estava dentro do propósito de Deus. Agora a igreja entrou dentro do propósito do Senhor. E chegará um dia que, quando a igreja for arrebatada, o relógio de Israel voltará a funcionar. E o relógio da igreja, como a igreja vai ser arrebatada, quando ela for arrebatada, o relógio da igreja irá parar. Ok? Pois bem, estamos falando, logicamente, e já deu para os amados perceber que iremos falar sobre escatologia, que é nada mais, nada menos o estudo das últimas coisas. Pois bem, nos diz a Bíblia Sagrada que Jesus Cristo, numa certa ocasião, depois de ter ressuscitado Lázaro, depois de ter ressuscitado o filho da viúva de Naim, depois de ter curado aquele homem no tanque de Betesda, ter feito prodígios e maravilhas aqui na terra, Jesus ele chegou, não, eu preciso saber o que esse povo
acha de mim? Estava Jesus juntamente com uma multidão e seus discípulos reunidos. Aí Jesus chegou e falou assim: que dizem o povo que eu sou? O que o povo fala acerca da minha pessoa? Aí começaram a falar. Ouviu-se uma voz: uns dizem que o Senhor é Jeremias. Jesus quieto. Uns dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E não era nada disso que Jesus queria ouvir. Aí Jesus olhou para aqueles que estavam continuamente com ele, que escutavam os seus ensinamentos, que assistiram e viram Jesus efetuar milagres. Jesus se virou para eles e disse: Jesus não escolheu uma pessoa específica. Me responda você. O que você acha que eu sou? Não. Jesus não escolheu uma pessoa exclusiva para chegar e falar: você, o que você acha que eu sou? Não. Jesus chegou e falou: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Pedro tomou a frente de todos e disse, cheio do Espírito Santo, disse da seguinte maneira: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se alegrou. Como Jesus se alegrou, igreja? Tanto se alegrou que Jesus chegou e falou da seguinte maneira: Pedro, tu és Pedro, sinônimo de pedra minúscula. E sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja. Ali estava fundada a igreja de Cristo Jesus. E agora, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, a igreja foi inaugurada. E Deus já havia dito para eles que Deus havia dito para eles, Deus Jesus Cristo já havia falado a eles que esse propósito de arrebatamento já estava dentro do coração do Pai. O Pai já tinha esse propósito de futuramente levar a igreja para si. Nós iremos dar continuidade a esse estudo de escatologia amanhã, nesse mesmo horário. Eu quero te convidar. Pois amanhã iremos falar sobre o arrebatamento da igreja, iremos falar sobre o tribunal de Cristo, iremos falar sobre as bodas do Cordeiro e por aí vai. Quem vai ficar, quem não vai ficar, amanhã estaremos aqui falando sobre esses assuntos. Espero você nesse mesmo horário. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.